mortos em Goiás. Um incêndio destrói metade da produção anual de capim dourado no Parque Estadual do Jalapão. O mundo assiste a uma nova onda de refugiados, vítimas do conflito entre Armênia e Azerbaijão, uma limpeza étnica em Nagorno-Karabakh. Imigrantes brasileiros enfrentam dificuldades em sustentar em Portugal. O INSS começa a telefonar para quem espera o auxílio-doença há mais de 45 dias. Que não é preciso perguntar sobre justiça na indicação que ele vai fazer para o Supremo. E o técnico do São Paulo da conquista da Copa do Brasil em 2 anos seguidos. O Jornal Nacional está começando. Um caminhão desgovernado matou 4 pessoas e feriu 11 numa estrada em Goiás. O acidente envolveu 18 veículos, sendo 3 caminhões. O engavetamento foi na BR-414, entre Abadiânia e Anápolis, na região central de Goiás. A rodovia de pista simples passa por manutenção. Segundo testemunhas, o trecho estava em meia pista, no sistema pare-siga. Mas a carreta carregada de calcário perdeu o freio e atingiu os outros veículos. Ele vinha no meu rumo de frente com o caminhão. Aí eu tirei aqui o que deu, né? Aí ainda pegou nas caçambas. Ele não pegou na gabine, mas pegou nas caçambas aí. A carreta só parou em cima da ponte, na frente do carro do Sandro. Tô até com as costas meio doloridas, o susto foi muito grande. Mas eu nasci de novo. O motorista da carreta foi retirado das ferragens sem ferimentos. A gente já pode perceber que foi em alta velocidade que ele passou aqui. E agora a perícia a gente vai tentar averiguar qual foi o motivo dele estar trafegando com essa alta velocidade. Os carros ficaram completamente destruídos. O José trabalha nas obras da rodovia e foi um dos primeiros a socorrer as vítimas. Coração abalado, viu? Não sei nem o que falar mesmo, fala sério. Tinha umas criancinhas e nós socorreu ela. Quem trafega pela rodovia diariamente já temia acidentes no local das obras. Quando a gente parava nosso carro aqui, a gente já ficava de olho no retrovisor com medo de descer alguma carreta desgovernada. Então é uma tragédia anunciada. As polícias Civil e Rodoviária Federal vão investigar se houve falha mecânica na carreta que causou o acidente. E também se a sinalização de pare e siga instalada pela concessionária estava no local adequado. A rodovia é toda de pista simples, cheia de curvas, subidas e descidas. A gente vai pegar relatos de testemunhas, até próprios funcionários da concessionária que estão prestando serviço. A gente vai levantar isso para ver se houve ou não algum tipo de falha. A concessionária Ecovias do Araguaia declarou que o local da obra estava devidamente sinalizado para o sistema pare e siga e que a rodovia foi liberada para o tráfego. Depois de o Fantástico ter exibido imagens de bandidos armados em treinamento de guerrilha numa favela do Rio, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador Cláudio Castro prometeram uma ação conjunta de combate. Armas de guerra numa quantidade assustadora. Só nesta imagem são 27 fuzis. Um arsenal nas mãos de bandidos treinados para matar ou morrer. É assim que grupos criminosos se preparam para enfrentar rivais e as forças de segurança do Estado. O Fantástico mostrou ontem com exclusividade que soldados do tráfico recebem treinamento de táticas militares no coração de um dos maiores complexos de favelas na zona norte do Rio, a Maré, onde vivem 140 mil pessoas. Trabalhadores, estudantes, crianças, as maiores vítimas dessa guerra. E isso a poucos metros de uma creche e de 5 escolas. As imagens fazem parte da investigação da Polícia Civil, que durou 2 anos. A quadra de futebol e a piscina, que poderiam ser usadas pela comunidade, são apenas para os traficantes. E viraram campo de treinamento num lugar estratégico, às margens da Baía de Guanabara,
e a poucos metros das 3 principais vias expressas que cortam a cidade. No caminho para o principal aeroporto do Rio e perto de um batalhão da Polícia Militar instalado há 20 anos. Este analista de segurança e defesa diz que as imagens revelam uma ameaça para todo o país. Eles constituem uma ameaça direta à sobrevivência do Estado moderno, do Estado democrático de direito. Eles ameaçam os elementos constitutivos, que são povo, território, soberania e finalidade. São os elementos que dão forma ao Estado moderno. A polícia identificou 1.125 pessoas nas imagens. Entre elas, os chefes das principais quadrilhas que levam terror aos moradores. A Anistia Internacional diz que este é um dos caminhos para combater o crime organizado. Trata-se da polícia dedicada ao trabalho de inteligência. A gente só precisa garantir que a segunda etapa seja também notícia boa. Que nós não vamos ver aquela tática de guerra que atira e acaba atingindo crianças, acaba impedindo funcionamento de escolas e de postos de saúde. Que a inteligência continue sendo usada para preservar a vida e para fazer o melhor trabalho de segurança pública. O governador do Rio, Cláudio Castro, diz que o governo federal também precisa participar do combate ao crime organizado no Rio. Não é nossa responsabilidade que não entre mais armas aqui, que não entre drogas aqui. Isso está entrando pelas fronteiras. As investigações estão acontecendo. Nós tínhamos uma polícia civil completamente sucateada, que hoje já melhorou demais. Nós não tínhamos softwares, nós não tínhamos equipamento, não tinha viatura, e mais de R$1,5 bilhão investido em alta tecnologia para que a gente possa não ser só o estado do confronto. O governo do estado e o governo federal ainda estão discutindo como vão agir em conjunto. O ministro da Justiça também reconhece a necessidade de um trabalho integrado. Nós estamos trabalhando no modelo hoje que envolve Forças Armadas, Polícia Federal e as polícias estaduais. É importante acentuar que na situação do Rio de Janeiro e de outras cidades brasileiras é impossível resolver o problema da segurança sem o uso da força. Isso é importante acentuar. Porém, o uso da força não pode ser irresponsável, indiscriminado, sem planejamento. As últimas gravações da investigação foram feitas no fim do ano passado. Mas imagens da nossa reportagem no último sábado mostram que bandidos armados continuam circulando livremente. Este leva uma metralhadora .50, arma capaz de derrubar aeronaves blindadas, acompanhado de outros 17 homens, todos de fuzil. Uma realidade que os moradores enfrentam há quase 4 décadas. Um torcedor do São Paulo morreu depois do jogo em que o clube conquistou a Copa do Brasil no domingo. Rafael Garcia, de 32 anos, era deficiente auditivo e foi encontrado caído com um ferimento na cabeça depois de um confronto de torcedores com policiais militares na saída do estádio do Morumbi. A PM declarou que não usou armas letais no conflito. A divisão de homicídios da Polícia Civil abriu investigação. A polícia da Bahia está procurando um suspeito de feminicídio. Raquel da Silva Almeida foi morta a facadas dentro de casa em Salvador. Segundo a polícia, o marido dela, Diego Santos de Andrade, também atentou contra a vida do enteado de 11 anos. Diego Santos de Andrade está foragido. Em São Paulo, a polícia procura um suspeito de matar a mulher e incendiar a casa. Os bombeiros acharam Juliana Campos morta com várias facadas. Depois de 1 ano e meio juntos, ela e Mário Wilbor dos Santos Santiago tinham se casado há 1 semana. Ela deixa 3 filhas. A reeducação de agressores de mulheres é uma das iniciativas da Justiça para reduzir casos de feminicídio. É preciso coragem para cruzar essa porta. Foi na delegacia de grupos vulneráveis que essa mulher deu um basta ao drama que vivia em casa. Deu de soco na cabeça, aí eu tentei correr, ele veio me segurou pela trás e pegou no pescoço, né? Aí foi quando eu me soltei, aí corri. Pela Lei Maria da Penha, em casos de ameaça, violência psicológica como humilhação ou ainda na lesão corporal que causa escoriação,
A Justiça pode aplicar, entre outras penalidades, a obrigação do homem a frequentar grupos reflexivos. O simples encarceramento desses homens não muda a mentalidade dos mesmos. Então, os grupos reflexivos, eles têm essa finalidade. São encontros que os homens participam com o objetivo de mudarem a maneira de ver a vida, a masculinidade tóxica. É uma desconstrução desse homem, uma construção de um novo homem. As reuniões acontecem em salas como essa. Uma vez por semana, durante cerca de 2 horas, com a ajuda de psicólogos, assistentes sociais, os homens agressores refletem, analisam sobre o porquê praticaram a violência contra a mulher. E mais que isso, eles passam a entender que não devem voltar a cometer esse tipo de crime. Em todo o país, são 159 grupos. Em Aracaju, mais de 500 homens já passaram pelo projeto e desde que foi implantado em 2015, menos de 30 voltaram a agredir as mulheres. A gente consegue promover uma troca que fará com que essas pessoas consigam perceber, afastar esse contexto do machismo que é tão prejudicial para ele e para as mulheres de uma forma geral. Reflexões que motivaram esse homem. Violência não leva homem a lugar nenhum. Vivendo um segundo casamento, adotou lições que servem para uma vida toda. Eu era uma pessoa agressiva, eu não queria ouvir, só queria falar. E hoje, eu primeiro escuto para depois falar. Em Brasília, uma iniciativa da Justiça e do governo do DF torna mais rápida e eficiente a proteção de mulheres vítimas de violência. Elaine foi agredida pelo ex-marido na semana passada. A violência ficou registrada pelas câmeras de segurança. James Aparecido de Melo, de 56 anos, policial militar da reserva, não aceitava o fim do relacionamento. Eu pedi socorro e o pessoal correu e acabou que, talvez, não sei, ele por medo, porque veio bastante gente, ele foi embora. No dia seguinte, ele foi preso. Para tentar frear a escalada de violência doméstica, a Justiça e o governo do Distrito Federal ampliaram um programa de segurança preventiva. O Viva Flor é um dispositivo eletrônico com a aparência de um celular, que funciona como um botão do pânico. Numa emergência, a mulher aciona o botão e, segundo a polícia, uma viatura é encaminhada imediatamente para o local. Antes, esse aparelho era entregue só por decisão judicial, mas agora ele está sendo distribuído nas delegacias. Essa mulher usa o aparelho desde março, quando registrou uma ocorrência contra o ex-marido por violência doméstica. Ela conta que o Viva Flor salvou a vida dela. Eu estava descendo do ônibus, era por volta de umas 11 horas da noite. No que eu estou descendo, como eu observo tudo ao redor, veio um carro e clareou onde ele estava, que é um local escuro. E nisso ele estava de coque, girando a faca no chão. Aí eu rapidamente bati na porta do ônibus e pedi para o motorista, pelo amor de Deus, que abrisse a porta, porque tinha um maluco querendo me pegar. E logo eu já acionei o botão do pânico, do aparelho, né, que me entregaram um dia antes. Eu poderia não estar aqui, mas para contar a história, se eu prestasse atenção. Além do Viva Flor, mulheres sob medida protetiva de urgência recebem um outro dispositivo de monitoramento. O aparelho é ligado à internet. Os agentes conseguem rastrear a vítima e o agressor com a tornozeleira eletrônica. A Justiça determina a distância mínima entre os dois. Se o agressor não respeitar, a polícia é acionada na hora. A vítima pode nem estar vendo o agressor. Os aparelhos funcionam automaticamente. O monitoramento desses 2 tipos de dispositivos é feito aqui nesta sala, 24 horas por dia, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Todas as informações são mantidas em sigilo para proteger a identidade das mulheres. Tem sempre 4 funcionários aqui que mantêm contato direto com as mulheres. É muito importante que isso seja levado, seja utilizado e aconteça no país inteiro para a gente poder associar tecnologia e segurança para que essa mulher possa seguir a vida dela e não que essa mulher se sinta prisioneira, que ela passe a viver sempre com medo de encontrar esse ofensor, né? Que ela siga a vida dela livre de violências. A Fundação Getúlio Vargas lançou hoje o Prêmio FGV de Responsabilidade Social.
A iniciativa vai premiar práticas voltadas para melhorar a qualidade de vida, especialmente de pessoas mais vulneráveis que vivem nas cidades. As inscrições vão ser abertas no mês que vem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi o coordenador do evento de lançamento. Nós esperamos que nós todos sejamos essa boa semente de bons projetos, de boas práticas na área social. E que dessas boas sementes, vidas sejam resgatadas da violência, do abuso, do desamparo, da falta de esperança, da falta de oportunidade. O prêmio tem apoio da Globo. A seguir, imigrantes brasileiros enfrentam dificuldades para se sustentar em Portugal. Um incêndio põe em risco a colheita do capim dourado. Armênios fugiram de Nagorno-Karabakh desde o começo de uma nova ofensiva militar na região há uma semana. Sentados à mesa de negociação, representantes do Azerbaijão e dos separatistas discutiram os termos do cessar-fogo mediado pela Rússia. É a segunda vez que eles se reúnem desde os ataques da semana passada, quando as Forças Armadas do Azerbaijão bombardearam o território em uma ação classificada como atividade antiterrorista contra armênios. Nagorno-Karabakh é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas os moradores são de maioria étnica armênia. A luta de movimentos separatistas nesse território desencadeou conflitos violentos desde a década de 1990, depois da dissolução da antiga União Soviética. Após os bombardeios da semana passada, milhares de pessoas decidiram abandonar o enclave. Segundo o governo da Armênia, desde ontem, mais de 6.000 refugiados entraram no país. Com a mudança amarrada até no teto do carro, esse homem cruzou a fronteira junto com a família. Outros pegaram carona na caçamba de caminhões. E também nas vans e outros veículos que não paravam de passar em direção à Armênia. Com a filha no colo, essa mãe chora ao falar de tudo que deixou para trás. Hoje, o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan, em reunião com autoridades americanas, disse que está em curso uma limpeza étnica contra armênios em Nagorno-Karabakh. Autoridades do Parlamento Europeu ameaçaram tomar medidas duras contra o Azerbaijão caso o país impeça a chegada de comboios humanitários até Nagorno-Karabakh. E o Conselho Europeu marcou para amanhã uma reunião com representantes da Armênia e do Azerbaijão. O objetivo é iniciar os diálogos para um possível encontro de líderes na semana que vem para tratar do conflito. Em Portugal, a chegada de imigrantes cresceu 25% em um ano. Os brasileiros representam quase metade do total. E muitos têm enfrentado dificuldades para se sustentar. Num país de pouco mais de 10 milhões de habitantes, quase 10% dos moradores são de fora. Pelo 7º ano seguido, os portugueses viram o número de imigrantes aumentar. Passou de 780 mil para 980 mil. E, de novo, os brasileiros tiveram uma grande participação nesse crescimento. São quase 400 mil vivendo legalmente em Portugal. Os dados oficiais não incluem os cidadãos com dupla nacionalidade europeia, nem os que estão em situação irregular. De acordo com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mais de 150 mil cidadãos do Brasil receberam autorização de residência neste ano, 36% a mais do que em 2022. O CEF explicou que o aumento foi motivado por uma mudança que digitalizou e acelerou o processo de pedidos. As pessoas buscam coisas muito simples: segurança, qualidade de vida, perspectiva de vida para os filhos. E quando olha a Europa, fala, bom, para onde eu vou? Portugal. Falamos a mesma língua, tem sol, então a adaptação é muito mais fácil do que qualquer outro país da Europa. Não é.
Só que o sonho de mudar de vida pode se transformar num pesadelo. Nos últimos 3 anos, o custo de vida aqui em Portugal disparou e o salário mínimo é um dos mais baixos da Europa. De acordo com um índice internacional de habitação, Lisboa é a cidade mais cara para se alugar um imóvel. Há casos de brasileiros que estão dormindo em barracas porque não conseguem pagar por um lugar para morar. O salário mínimo aqui é 760, se não me engano. Aí eu pagava 400 no quarto. Então imagina, você receber 760 e pagar 400. Mas a gente se vira, eu tomo banho na praia, quando tá sol, ou eu tomo banho nas minhas clientes, que eu faço as limpezas, né? E é um quarto que eu faço de closet ali, boto minhas coisinhas ali, ó. Aqui são as minhas roupas, que eu botei aqui meus cabideiros aqui. E aqui é meu quarto, onde eu durmo. Eu vim para aqui por causa, assim, necessidades, né? Por causa que lá onde eu tava pagando absurdamente num quarto compartilhado e não tava vendo vantagem, porque meu dinheiro estava só saindo. A Prefeitura e a Segurança Social de Portugal afirmaram que estão acompanhando a situação na área, mas não informaram se foi oferecido algum tipo de ajuda para os imigrantes. Não basta sonhar e mudar, né? E você precisa planejar a sua mudança e vir de forma estruturada. Cada vez mais planejamento é fundamental para quem vai mudar, para que o número de brasileiros não engrosse essa fila de pessoas que vão pedir de fato ajuda para voltar, porque ficam numa condição que não tem nem dinheiro para passagem. A polícia do Tocantins e órgãos ambientais estão investigando as causas de um incêndio que pôs em risco a produção do capim dourado. Onde antes era capim dourado, restam agora cinzas. Ficamos muito tristes com isso. Chegar ao campo e ver só fumaça, só cinzas, para nós vai afetar a economia, vai afetar o pão na mesa das famílias. A Polícia Militar do Tocantins e as equipes ambientais estiveram na região atingida dentro do Parque Estadual do Jalapão. Segundo o Naturatins, órgão ambiental do governo estadual, o fogo, que está controlado, atingiu cerca de 3.000 hectares, equivalente a uma área de 3.000 campos de futebol. Existem dados e levantamentos de informações anteriores a esse evento que a gente vai estar concluindo no decorrer da semana para ver se a gente consegue identificar pelo menos onde começou, né? Mas existe uma possibilidade de ter sido um incêndio provocado por alguém. Por lei, para garantir a preservação da espécie, a retirada do capim dourado no Jalapão só é liberada de setembro a novembro, quando as sementes da planta estão maduras. E durante a colheita, as sementes são devolvidas ao solo. Mas este ano, por causa do fogo, mais da metade da produção foi destruída. O capim dourado nasce naturalmente nas veredas do Cerrado e é matéria-prima de peças conhecidas em todo o Brasil e fora dele. As hastes de capim só podem sair da região em forma de artesanato produzido pelas comunidades locais. Foi um processo de construção de história, construção de memória, construção de legado. É a continuidade de um legado, né? A gente se deparou com um campo que está sendo preparado desde o início do ano para colher, né? Que todo mundo estava ansioso para colher. Um campo que anteriormente estava brilhando de capim dourado. Chegada lá foi uma chegada triste, né? Que encontramos o campo coberto de muitas cinzas. Vamos ver a previsão do tempo. Eliana, boa noite. Oi, Ana Luísa, boa noite para você, para o Bonner e boa noite para você. O risco de fogo permanece alto em toda essa área vermelha, inclusive no Jalapão, no Tocantins. Amanhã pode fazer 43 graus em Cuiabá. Em Goiânia, Palmas e Teresina, 39 graus. Em Campo Grande, Rio Branco e Manaus, 38, 37 e 36 graus. Em Vitória, Fortaleza e Salvador, 34, 33 e 31 graus. Belo Horizonte teve a maior temperatura desde 1910, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje fez 38,6 graus. Nessa terça-feira, máxima prevista de 36 e na quarta de 39 graus.
Amanhã em Belo Horizonte, tempo firme e em toda essa área amarela, em parte do sudeste, do nordeste, do centro-oeste e do norte. Tem possibilidade de chover onde o mapa está verde, com pancadas mais fortes no oeste do Amazonas, também na região de Palmas, do oeste de São Paulo até o litoral paulista, passando pela região metropolitana e no sul do país, inclusive nas capitais. Mas é nessa região que os temporais se concentram, em parte de Santa Catarina e principalmente no Rio Grande do Sul. Uma baixa pressão no Paraguai deve dar origem a um cavado. Depois, outra baixa pressão tende a se formar no leste do Rio Grande do Sul. A baixa pressão empurra o ar úmido para a atmosfera, formando nuvens carregadas. O cavado é um sistema com fortes correntes de vento, que favorecem ainda mais as tempestades. Na Serra Gaúcha, onde fica Bom Jesus, são esperados os maiores volumes de chuva, 90 milímetros. Muita chuva também nas regiões de Porto Alegre, Tramandaí e Uruguaiana. E nada de calorão. Ao longo da semana, esfria também em Curitiba. Amanhã 31 graus, quarta-feira 27, quinta e sexta 15 e 16 graus. Chove todo dia. Em São Paulo também, com risco de temporais num ponto ou outro por causa das altas temperaturas. Até quarta-feira, 36 graus. Quinta cai para apenas 20, mas na sexta-feira já volta a esquentar. No Rio de Janeiro, 34 graus amanhã, quarta-feira, 41. Quinta e sexta, 26. Uma queda de 15 graus por causa de uma frente fria. Até amanhã. Bonner e Ana Luísa. Até amanhã, Eliana. Obrigada. A seguir, o INSS começa a telefonar para quem espera o auxílio-doença há mais de 45 dias. Precisou se afastar do trabalho e está na fila de espera para receber o benefício há mais de 45 dias. O contato é feito somente com as pessoas que já têm perícia médica agendada há mais de 45 dias e que esperam a concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. O número que vai aparecer na tela do seu telefone quando o INSS ligar será com DDD de São Paulo, 11 2135 0135. Esse número não recebe chamada telefônica e não tem WhatsApp. O atendente vai propor a troca da perícia presencial pelo envio do atestado médico. O segurado deverá anexar o documento no aplicativo ou no site Meu INSS. É uma novidade, porque nós estaremos fazendo com que os brasileiros não precisem mais fazer perícia e ficar numa fila de perícia longa. O atestado médico, o que vai ser visto nele? A conformação. Se o médico existe, se o médico está vivo, se os dados são coerentes, e isso vai ser processado e é muito mais rápido do que fazer uma perícia, né? Ainda que, por alguma razão, aquele atestado não passe, porque pode acontecer de ter algum dado inconsistente, nós vamos marcar uma perícia para essa pessoa. O INSS faz um alerta para evitar possíveis golpes e reforça que não entra em contato para pedir fotos, números de documentos, dados bancários ou senhas. Nessa ligação, é o próprio INSS que passa informações para o segurado. Pode acontecer de alguém ligar e falar, olha, eu sou do INSS, faça isso, entregue seus dados, faça um depósito. Não entregue nada. E se ficou desconfiado, eu dou um conselho, desliga o telefone e ligue para o 135. O número 135 é a central de atendimento gratuita do INSS. Hoje, 627 mil pessoas estão na fila de pedidos que precisam passar por perícia médica para a concessão do benefício por incapacidade temporária. A Gerlane deu entrada no pedido do benefício há 6 meses e só em outubro vai passar pela perícia. Não recebo nada. Absolutamente nada. É demais, viu, gente? Muito, né? Porque isso mexe demais com a nossa dignidade, né? O ser humano que não consegue, o trabalhador que não consegue ter por mês a sua renda, a gente perde nossa dignidade, nossos direitos, entendeu? E fica totalmente dependente da família. A semana começou com a expectativa sobre quem o presidente Lula vai indicar para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. O mandato do atual PGR, Augusto Aras, termina amanhã. E na próxima segunda-feira, a presidente do STF, Rosa Weber, vai se aposentar. Lula disse hoje que não é preciso perguntar sobre gênero e raça nas indicações que ele vai fazer.
foi na resposta a uma repórter que quis saber do presidente se ele pode indicar uma mulher para a vaga da ministra Rosa Weber. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Ao ser questionado sobre quando anunciará os nomes para o STF e para a PGR, Lula respondeu que não tem pressa. Na sexta-feira agora, o presidente vai passar por uma cirurgia para colocar uma prótese no quadril. Ele tem artrose na região. A ministra Rosa Weber, que também preside o Conselho Nacional de Justiça, disse hoje que o combate à desinformação é um dos maiores desafios das democracias modernas. Na abertura do seminário, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça destacou a importância do jornalismo profissional. Rosa Weber afirmou que um dos maiores desafios das democracias é combater a desinformação. Não há resposta simples para enfrentar a escala, o alcance e a frequência da propagação de desinformação nas redes de comunicação, especialmente contra a imprensa e os agentes de verificação da veracidade de tais notícias. Esse tema traduz um dos grandes desafios das democracias modernas, especialmente nos países ameaçados cotidianamente pela ascensão de discursos autoritários e do pensamento fundamentalista. Enfrentá-los requer esforços coordenados e permanentes. O Corregedor Nacional de Justiça e ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, reforçou que o judiciário e a imprensa são a base da democracia. Não existe democracia se não houver um judiciário forte, independente e uma imprensa livre. O presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, Flávio Lara Rezende, reforçou que o jornalismo profissional tem o papel de informar a sociedade com responsabilidade e não pode ser intimidado. A liberdade de imprensa e de expressão é um direito garantido pela Constituição de 88, mas que exige de todos nós, sociedade e poder público, uma constante vigilância. A tarefa de apresentar uma visão crítica à sociedade sobre fatos de interesse público, com a devida checagem, continua sendo o antídoto às ameaças de intimidação ao trabalho jornalístico e às notícias falsas. Os advogados e juízes também discutiram outro tema, a regulação das redes sociais. O argumento é de que hoje elas têm sido usadas para a propagação de desinformação, discursos de ódio e teorias de conspiração. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que a regulação da internet é necessária para combater as fake news. Eu sou defensor de uma regulação estatal minimalista, mas com um mínimo de princípios e algumas regras a serem seguidas. Sou defensor de uma autorregulação importante pelas próprias plataformas e de um órgão externo independente. Vai ter representante do governo, vai ter representante das plataformas, mas vai ter representante da sociedade civil, da academia, portanto um órgão independente que vai monitorar, recomendar e eventualmente punir em caso de recalcitrância. A seguir, uma entrevista com Dorival Júnior, depois de conquistar a Copa do Brasil pelo São Paulo. Morreu hoje em Belém um dos músicos mais prestigiados da região norte do Brasil. Paulo André Barata faleceu no dia do aniversário de 77 anos. Com o pai, o poeta Rui Paranatinga Barata, ele compôs músicas que ficaram famosas na voz da Fafá de Belém,
como Foi Assim, que a Maria Rita gravou recentemente numa coletânea de vários artistas, exatamente em homenagem a Paulo André. Esta noite o corpo vai ser velado no Teatro da Paz e o enterro é amanhã. A seleção brasileira feminina de futebol encerrou hoje uma série de treinos na Granja Comari, sob o comando do técnico novo. Certas emoções nunca mudam, tá na cara. Aos 38 anos, a Cristiane ainda aproveita cada minuto com a seleção brasileira. Ainda mais após ver a última Copa do Mundo de casa, de pés atados, enquanto o Brasil caía na fase de grupos depois de um empate com a Jamaica. A atacante voltou à seleção logo na primeira convocação da nova comissão técnica. Estava com a pontaria em dia no último treino dessa semana de trabalho na Granja Comari. Muitas pessoas questionam, mas o Arthur só levou a Cris por nome. Não, ele falou para mim, eu tô te levando por mérito. Isso me deixa muito tranquilo e muito feliz de saber que o que eu tô entregando dentro do meu clube está sendo visto por ele e pela comissão técnica dele. Ela e a Marta, velha companheira de seleção, começaram como titulares o jogo-treino dessa tarde contra as reservas. São exemplos para um grupo em busca de uma nova identidade. Elas ainda ensinando muito na parte comportamental, na parte, o instinto que elas têm para se entregar aqui dentro de campo, a cada treino, nos jogos da seleção. Isso com certeza é um espelho que a gente quer aqui dentro. Foram 7 dias dedicados exclusivamente aos treinos em Teresópolis. O Brasil do Arthur Elias tem um jeito de jogar bem parecido com o Corinthians, que ele também comanda. Defesa com 3 zagueiras e prioridade para a posse de bola, para o ataque. Não dá nem para dizer que elas estão descobrindo as preferências do treinador. 8 das 30 convocadas jogam no Corinthians. E muitas outras já trabalharam com ele. Treinar é bom, só que jogar é ainda melhor. A seleção feminina vai fazer 2 amistosos na próxima data FIFA, entre os dias 23 e 31 de outubro. Os nomes dos adversários ainda não podem ser confirmados, mas o novo técnico do Brasil tem um perfil bem claro em mente. Eu tenho a tranquilidade de que a gente vai estar bem servido nesses testes esse ano e, claro, agora com bastante calma e inteligência, fazer o planejamento do ano que vem, do ano olímpico. Há 10 meses dos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção feminina não tem muito tempo a perder. A primeira Copa do Brasil vencida pelo São Paulo Futebol Clube, depois das finais contra o Flamengo, teve uma coincidência que apimentou essa conquista. O treinador, Dorival Júnior, foi quem comandou também o campeão do ano passado desse torneio, o Flamengo. O tempo, no dia seguinte a uma decisão, passa depressa demais. Não dá para pensar, até porque você não consegue dormir, não assimilar tudo que foi, porque a preparação para um jogo como esse era muito complicado. Não deu assim para compreender direito a magnitude do que foi alcançado num espaço tão pequeno de calendário. Dorival Júnior chegou ao São Paulo em abril. Tinha nas mãos um elenco sem confiança e uma torcida carente por grandes conquistas. O jejum de títulos nacionais já se estendia por 15 anos. Mesmo assim, ele dizia que aquele grupo tinha cara de campeão. Podia até soar como delírio, mas virou realidade em apenas 5 meses. Essa equipe resgatou a confiança, a alegria e, acima de tudo, o respeito do seu torcedor. Eu acho que esse foi o maior ganho, foi a maior conquista e foi o que nos levou a estarmos numa final de competição com toda a nossa torcida engajada em todo esse projeto. Morumbi, domingo, finalíssima. O que será que vem à cabeça do treinador quando relembradas as seguintes cenas? Bruno Henrique, Flamengo, 1-0. Um perigo eminente por conhecer a equipe adversária. Nestor, golaço, 1-1. Seria o momento do nosso reequilíbrio na partida. Foi fundamental. Apito final. O maior alívio da minha vida. Dorival Júnior, 61 anos, que havia vencido a Copa do Brasil e a Libertadores com o Flamengo no ano passado e mesmo assim acabou demitido ao fim da temporada, agora é bicampeão do torneio. O primeiro treinador a ganhar 2 vezes seguidas esse título em clubes diferentes. A relação com o público nesse período também foi algo marcante para o técnico. Dorival disse orgulhar muito de ter comandado São Paulo em uma conquista inédita e se alegra por ter ajudado a dar o gosto de um título para uma geração de torcedores. O futuro do São Paulo está garantido. Eu espero que tenhamos agora uma nova responsabilidade de entendermos que o São Paulo tem que voltar a ser uma equipe vencedora, não só uma equipe campeã.
Aliás, essa relação familiar com o futebol, de transmitir a paixão de geração em geração, faz parte da história do técnico. Olha o Dorival aí, garotinho, entrando em campo com jogadores em Araraquara, no interior de São Paulo, onde o pai dele era dirigente. Como que faz? O técnico, aliás, tem um novo membro da família para seguir fazendo essa engrenagem girar. Ele está ensinando o gosto pelo esporte ao neto, Mateu, de 1 aninho. Vamos então encerrar esse papo e deixá-lo em paz para curtir a conquista com o novo xodó da casa. Afinal, o vovô foi campeão de novo. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã.